Receba esta palavra do Senhor como lâmpada para os seus pés, como alimento, como pão para a sua vida. Porque crente que não se alimenta de pão, ele se fadiga, perde as forças e para. Crente que não se alimenta do Senhor, da palavra do Senhor, ele não tem argumento para debater o mal. E o mal entra e faz uma desgraça em sua vida. E hoje nós vamos aprender o que Paulo nos ensinou através dos Colossenses. O que Paulo, aleluia, ele tem trazido para a igreja, para orientando a igreja de Colossos. Para que nós também venhamos aprender. Nós, aleluia, venhamos viver uma plenitude de Deus sobre a nossa vida. E não viver somente de fachada e de aparência. Porque quando nós não aleluia, aprendemos do Senhor, nós, aleluia, ficamos vulneráveis. E ninguém quer viver vulnerável. Aleluias. Ninguém quer viver, aleluia, pensando, eu não tenho argumento, eu não tenho ferramenta. Não, a ferramenta é a palavra do Senhor. Amém. Aleluias. E quando Paulo escreveu Colossenses, nós aprendemos que o principal propósito da carta aos Colossenses é defender a supremacia e a suficiência de Cristo, confrontando falsas doutrinas que estavam infiltrando na igreja de Colossos. Ou seja, Paulo ele sabia, Paulo conhecia, Paulo ele viveu, aleluia, lá no mundo, lá fora. Ele já sabia tudo. Ele sabia quem era de Deus e quem não era. Ele sabia quem, aleluia, tinha compromisso com Deus e quem não tinha. Abaixa o fundo só um pouquinho, meu amor. Eu vou ler com os irmãos no capítulo de Colossenses 2, versículos 6 e 7. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 6, 7. Eu vou ler só esses dois versículos. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Mais à frente. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graça. Glória a Deus. Paulo sabia o que ele estava falando, porque Paulo era um exemplo de homem de Deus, de transformação. A Bíblia vai nos relatar que antes de Paulo conhecer a Cristo, ter aquele encontro com Jesus, Paulo, quando ele tem a transformação, ele sabia o que ele estava falando de transformação. Ele sabia porque até o seu nome tinha mudado. Uma pessoa, para mudar até o seu nome, é uma pessoa totalmente transformada. Tu não chamarás mais Saulo, mas tu chamarás Paulo. Aleluia, porque ele perseguia, porque ele maltratava, porque ele prendia, porque ele mandava matar. E agora Paulo, ele sabe o que Deus tinha feito, o que Jesus, em meio àquele encontro com Jesus, o que Jesus tinha realizado em sua vida. Nós precisamos focar no que Paulo está dizendo. Amém. Será que nós estamos sendo transformados diariamente? Ou será que nós demos um stop na nossa vida e falamos, eu sou crente? Será que nós, aleluia, demos uma pausa na nossa vida espiritual e dizemos, até aqui tá bom, eu já conheço a Cristo, eu sei o que eu faço, eu sei como eu ando, eu não preciso mais disso? Ou será que diariamente nós estamos buscando uma transformação? Porque a transformação ela ocorre diariamente em nossa vida. Todo dia nós aprendemos uma coisa. Todo dia nós meditamos e da palavra do Senhor nós, aleluia, tiramos, aleluia, muitas coisas para a nossa vida, a qual nós vivemos nesta terra. Aleluia. Paulo, quando ele buscava matar o povo,
quando Paulo perseguiu o povo, Paulo sabia quem eram os verdadeiros adoradores, que estavam firmados em Cristo mesmo. Porque aqueles que estavam afirmados em Cristo morriam pelo amor de Cristo. Será que nós, aleluia, hoje, aleluia, vivemos um evangelho maravilhoso, que pelo menos aqui no Brasil nós não sofremos penas de morte? Graças, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em outros países, será que nós conseguíamos passar por uma prova dessa sem negar a Cristo? Será que realmente nós conseguimos, aleluia, vencer, aleluias, esse desafio de morte? Meu Deus, glória a Deus. Verdade. E Paulo, aleluia, em suas caminhadas passou por muitas dificuldades. Quando ele estava, aleluia, buscando, aleluia, acabar com o evangelho de Cristo, aleluia, ele conheceu muitos tipos de pessoas. Aleluias, quem sabe, aleluia, ele conheceu pessoas que não redavam o pé, não mudava, aleluia, o seu conceito não mudava, a sua forma de viver, aleluia, quem olhava para algumas dessas pessoas notava, aleluia, que eram homens e mulheres de Deus. Será que aonde nós passamos, será que aonde nós estamos, será que aonde nós andamos, aonde nós trabalhamos, aonde nós, aleluia, vivemos, nós temos, aleluia, despertado em pessoas, aleluia, um cristão verdadeiramente transformado na palavra de Deus? Meu Deus, glória a Deus, Senhor. Aleluia! Sabemos que a transformação ela só acontece quando nós, aleluia, queremos. Amém. Quando nós, aleluia, reconhecemos que precisamos ser transformados. Aleluia. A transformação só acontece quando nós admitimos que somos pecadores, que precisamos de, aleluia, transformação. Aleluia. Mas quando nós, aleluia, achamos que já está bom, nós não conseguimos mais passar daquele nível. Porque, aleluia, o Senhor olha e fala: se não precisa de transformação, aleluia, não precisa também de mudança, e fica naquele meio termo. Mas aqui na palavra do Senhor, enraizados e edificados neles. Quando nós estamos enraizados, edificados no Senhor, nós passamos por essas transformações. Porque uma planta, quando você planta ela, a raiz dela é pequena. A raiz dela é pequena. Como a palmeira, né? Por exemplo, que é uma raiz muito grande. A palmeira, aqui a palavra do Senhor, quando vocês enraizados, nós temos que estar enraizados. Porque se você, aleluia, quando nós chegamos até a presença do Senhor, levantamos a nossa mão, aceitamos, aleluia, viver com Cristo, aceitamos esse desafio, nós somos plantados. E essa plantação, aleluia, ela começa, a raiz começa a aparecer, e de repente ela começa a se alastrar. Esta raiz simboliza o quê? Aleluia, você buscar o reino do céu. É você se santificar, é você orar, é você jejuar, é você estar na presença do Senhor, é você deixar as coisas que te atrapalhavam, aleluia, a raiz, aleluia, que Paulo está dizendo enraizado, é você se enraizar, aleluia, em uma terra fértil que é a palavra do Senhor. Uma terra fértil que é o que? Aleluia, a mensagem de Cristo. Aleluia. Paulo, ele só foi enraizado com esta raiz firme, porque ele teve encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E esse encontro com Jesus, aleluia, formou, aleluia, um início de raiz maravilhosa, porque, aleluia, aquele que verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, aleluia, tudo em sua vida muda. Tudo em sua vida, aleluia, já não é mais como era. E, vamos dizer, arrumar intrigas, brigas, não, mas para a mudança. Para a mudança. Um confronto sem mudança não é confronto. Você tem que confrontar para quê? Para haver mudança em nossa vida. E eu quero dizer nesta manhã, através destas palavras, o Paulo, aleluia, estava edificado.
Paulo estava enraizado, aleluia. Paulo estava, aleluia, na mesma confiança, na mesma fé, aleluia. E Paulo continuou. Vamos permanecer na mesma fé. Vamos permanecer na mesma confiança. Eu não sei, aleluia, em qual fase da sua vida você se encontra. Que talvez você perdeu já a fé, a esperança. Você às vezes se decepciona com pessoas e às vezes a sua fé é abalada. Você se decepciona com aleluia, e é tão difícil, porque é as pessoas mais próximas que acabam às vezes, aleluia, te entristecendo. Mas isso, aleluias, acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Paulo enfrentou grandes coisas e Paulo venceu. Aleluia, não vamos abalar nossa fé, vamos continuar firme, vamos viver, aleluia, aleluia, o que Deus tem pra gente. Quantos milagres, quantas coisas Paulo fez, porque ele permaneceu na fé, porque ele permaneceu enraizado na doutrina do Senhor, enraizado, aleluia, aleluia, como ele foi ensinado, aleluia, enraizado como ele aprendeu. E a palavra do Senhor diz que as coisas aconteciam na vida de Paulo. Aleluia. Paulo está, ele escreve esta carta aos Colossenses. Por quê? Porque Paulo tinha o quê? Ele tinha um conhecimento, ele tinha experiência. Ele tinha experiência porque ele viveu um extraordinário de Deus. Uma das pregações mais pregadas de Paulo, que eu já vi, é a pregação quando ele vai preso, né? Paulo e Silas estão na prisão e Deus está com ele. Por quê? Porque ele está edificado sobre a rocha, está edificado, está enraizado. Paulo é açoitado, mas Paulo está enraizado. Paulo é preso por não fazer nada, mas está enraizado. Glória a Deus. Ei, a dificuldade não pode nos afastar do amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. A dificuldade não pode, aleluia, te afastar, aleluia, deixar você, aleluia, perecer. Como a palmeira enraizada, o vento vem e deita, de repente ela levanta, ela está enraizada. Nós temos que estar enraizado, meus irmãos, para vencer. Aleluia, as coisas não vão melhorar para nós que estamos na presença do Senhor. Crente que acha que vamos mudar esse governo, e nós estamos orando neste propósito. Vamos mudar o governo em 2026. Vai melhorar. Não vai melhorar não, vai piorar. Amém. Para aqueles que estão afirmados no Senhor, a dificuldade vai sempre ser, aleluia, aleluia, em nossa vida. E nós sabemos que nós não estamos, aleluia, buscando, aleluia, melhorias para viver confortável. Não, a palavra do Senhor diz que o céu é tomado à força. O que significa isso? Não é com moleza, não é fácil, é difícil, é lutando, aleluia, é lutando para que nós possamos alcançar o céu. Aleluia. Quem acha que aceitei Jesus, tá tudo bem, vou no monte, sobe no monte. Não, vai haver dificuldade e eu sou prova disso. Todos os dias nós lutamos, aleluia. Todos os dias nós, aleluia, batalhamos para vencer, meus irmãos. Paulo, ele não queria uma igreja falsa, uma igreja de aparência. Paulo queria uma igreja fortificada na rocha. Aleluia. E como você se fortifica na rocha? É buscando ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. É não se satisfazendo com o mínimo, mas sim sempre, aleluia, elevando as suas orações. Aleluia. Essa madrugada, nossa, estava fria essa madrugada. Ai, minha esposa acordou, vamos orar, amor. Orando, eu comecei a orar, mas meu Deus do céu. Orava e dava aquele sono e aquele frio coberto nas costas. E aí eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como é difícil. Mas depois que a oração começou a esquentar, meu Deus do céu, não deu vontade de parar. Amém. Mas todo o começo é difícil. Tudo que você começa a fazer no princípio é tão difícil. Aleluia, mas depois, a hora que você pega gosto,
você não quer largar mais. É Satanás, ele não quer que a gente pegue a gosto de estar na presença do Senhor. Fica 2, 3 dias sem ir para a casa do Senhor para você ver. Aí você se acomoda tanto, parece que é um costume de ficar em casa. Isso já aconteceu com a gente, comigo. Às vezes eu ficava uma semana, às vezes, devido à correria de uma coisa ou outra, e não ia para a igreja. E de repente eu olhava para mim e fazia uma autoanálise. Eu estou desviado. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu sentia sede, saudade do Senhor. Não por costume, mas por dever. Aleluia. Eu estava sem crédito com o Senhor. E eu falava, meu Deus, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso isso, aleluia, para que eu possa estar edificado e afirmado, enraizado na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse, aleluia, estas raízes vai levar um tempo para crescer. Estas raízes demoram para se aprofundar nas terras. Mas quando ela crescer, e você, aleluia, sentir que você está realmente enraizado, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o temporal, que você não desanima. Porque, aleluia, você vai ter, aleluia, a segurança da presença do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, você vai ter a segurança da presença do Senhor, aleluia, sobre a tua vida. Aí quando ele diz aqui no versículo... Não, pode voltar no 7. É só o 6 e o 7 que eu vou pregar. No finalzinho aqui, na parte C, nela abundando em ação de graça. O que quer dizer ação de graça? Sabe quando você está alegre porque o Senhor abençoa a sua casa? Sabe quando o Senhor abençoa lá naquele propósito que o Senhor cumpriu sobre a tua vida? E você faz aquele culto de agradecimento, e comes e bebes, e aí você faz aquele culto, por quê? Porque você está grato, porque o Senhor concedeu uma bênção. Aleluias. O Senhor, Ele quer que você faça isso todos os dias. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer, aleluia, que você vive abundando em ação de graça. Glória a Deus. O Senhor quer que você faça isso constantemente. Não somente quando o Senhor te abençoa e você vê que o Senhor te abençoou naquilo que você pediu no oculto, naquilo que você pediu como propósito. O Senhor não quer que você somente faça a criação de graça, que nem a gente faz em casa até... Amor, pega o papel higiênico, por favor. Quando a gente faz a criação de graça em casa, a gente faz uma vez por mês. Essa semana a gente cancelou devido a algumas coisas, mas a semana que vem a gente vai fazer em nome de Jesus. Amém. Mas todo mês eu faço. A gente faz um culto de ação de graça. Pelo que o Senhor... Deus abençoe. Pelo que o Senhor tem... Aleluia, Deus. Pelo que o Senhor tem feito. Não é nada especial, mas não é nada especial porque nós sabemos que o Senhor tem trabalhado todo dia. Todo dia o Senhor prepara, todo dia o Senhor dá saúde, todo dia o Senhor nos dá força, todo dia. Então a gente decidimos fazer o quê? Vamos fazer um culto uma vez por mês aqui em casa, um culto de ação de graça, um culto agradecendo ao Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor não quer só isso. O Senhor quer que a gente esteja em culto e ação de graça todos os dias, buscando a face dEle, buscando a presença dEle. Aleluia. Nas orações que eu fiz nesta madrugada, o Senhor me falou no profundo. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu comentei com a minha esposa assim, tem assunto em nossa família, tem assunto em nossa casa que nós tratamos e pisamos em cascas de ovos, para que nós não venhamos arrumar aquele, né? A gente trata com carinho, a gente trata com delicadeza. Por quê? Aleluia, para que aquele assunto não venha criar, né? Não, para não piorar, né? E aí, inclusive a minha esposa, ela é responsável pelo financeiro em casa, e a gente comentou até isso, amor. Quando você cuida do financeiro, você fala, ó, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode gastar além disso. E nós fazemos essa comparação. E Deus tocou no meu coração, na oração da madrugada. Por que você não faz isso com sua vida espiritual?
Porque com a sua vida financeira as contas estão pagas, tudo está indo bem, mas por que você não pisa em ovos quando você vai buscar o reino do céu? Quando você vai falar algo que não agrada a Deus? Quando você vai ter, aleluia, algo para decidir espiritualmente? Por que você não faz dessa forma? Trata com carinho, trata com amor, trata ali com o maior sentimento possível. Porque é bem verdade que tem coisas em nossa vida que nós tratamos melhor do que o reino. Tem coisas em nossa vida que nós cuidamos melhor do que o reino. E na verdade nós estamos errados. Porque é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Essa busca, eu entendo que não é só buscar, mas é cuidar, mas é zelar, mas é estar ali incessantemente. E às vezes é verdade. É verdade. A gente faz o quê? A gente cuida às vezes de coisas que ao parecer, ao olhar, parece que a gente está cuidando mais do que o reino, as coisas espirituais, as coisas de Deus. E Deus falou ao meu coração: começa a cuidar mais da sua vida espiritual, como vocês cuidam da sua vida financeira, como você cuida do seu profissional, como você cuida de outras coisas. Aleluia. Começa a cuidar mais. E hoje essa palavra, o Senhor me toca para falar isso, porque é bem verdade. É bem verdade isso. Aleluias. Você vê pessoas que estão tão preocupadas com tantas coisas, que esquece do reino, esquece do espiritual. Porque o reino do céu, ele pode nos abençoar, aleluia, de tal forma, amém, que nós não precisamos se preocupar. E essa é a verdade que nós vivemos. Vamos estar mais em busca de coisas do reino, cuidando mais da nossa vida, porque a palavra do Senhor diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A gente tem que cuidar como se fosse a nossa vida espiritual, como se fosse a melhor coisa deste mundo. E nesta manhã, aleluia, não deixa que a sua vida espiritual venha ficar por último. Não deixa que a tua vida espiritual, porque o que te mantém em pé, a sua vida espiritual, é a sua vida espiritual, ou melhor, o que te mantém em pé é Deus, que refere-se à sua vida espiritual. Se Deus falar assim, não vai continuar, não vai continuar. Vai ficar desempregado, vai ficar desempregado. Vai ir para o hospital, vai ir para o hospital. Então, ou seja, quando nós colocamos no Senhor, o Senhor cuida, o Senhor zela. Então, nesta manhã, esta palavra fica ao teu coração. Minha hora já deu. Glória a Deus, eu espero que os irmãos entendam a palavra. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, e as palmas louvam ao teu santo nome. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir para estar cantando mais um louvor rapidamente, enquanto o irmão prepara ali o violão, os dois. Obrigado, viu, Diácono Adilson, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, a gente vai ter que gravar meio-dia e ponto, tá? Talvez eu não faça a minha parte, ou talvez eu só deixe uma mensagem bem simplesinha para os irmãos hoje, tá? Mas a gente vai gravar meio-dia, até porque hoje é meu aniversário e as pessoas estão me ligando e querem que eu chegue em casa cedo hoje. Eu estou me ligando aqui. Eu quero fazer o almoço, eu falei, mas eu tenho que chegar lá e já está tudo pronto, mas você tem que chegar cedo, porque senão o almoço vai esfriar, né? Irmãos, mas vamos fazer assim, eles vão cantar um louvor, depois eu quero só deixar Glória a Deus, aleluia. Eu não vou pregar depois, tá? Depois eu vou deixar só um versículo com os irmãos. Depois a Cristiane vai estar pregando, depois, e depois o apóstolo encerra, tá? Encerra. E depois hoje vai ter um lanche especial ali também, que a gente preparou. É meu aniversário, mas eu preparei um lanche especial para vocês hoje, tá bom? Então vamos ganhar tempo. Vamos lá.